Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam convosco. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo de número 22. Faremos a leitura de Apocalipse 22, versículos 20 e 21. Acompanhem comigo aí na tela. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Quando o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, ele estava como prisioneiro, exilado na ilha de Patmos. Ele foi enviado para lá por ordem do imperador Tito Flávio Domiciano. Esse imperador foi muito cruel com a igreja, impôs uma severa e dura perseguição sobre os cristãos. Muitos estavam sendo martirizados e sofriam torturas e humilhações terríveis sob o Império Romano. Então João, naquela ilha, ele recebe a revelação de Jesus Cristo do livro que você tem aí em mãos, que é o livro do Apocalipse. Antes de olharmos para o Apocalipse como um livro que traz meramente profecias a respeito do fim, antes de olharmos para esse livro com um tom curioso para sabermos o que vai acontecer no fim, tentarmos adivinhar datas e dias, antes de tudo isso, devemos ter em mente que o livro do Apocalipse foi escrito com o objetivo de trazer esperança e consolo para o povo de Deus, esperança para uma igreja que estava sendo perseguida, maltratada, humilhada pelo governo do imperador romano. Então, o Apocalipse, ele traz uma mensagem de esperança. O foco do livro, antes de ser as profecias, é o Cristo vencedor, é o Cristo vitorioso, o Cristo que se apresenta do início ao fim do livro, é o Cristo que traz uma mensagem de consolo para a sua igreja, dizendo que Ele está vivo, que Ele reina e que Ele voltará. Jesus Cristo é o assunto principal do livro. Ele é aquele que nos ama, segundo o versículo 5 do capítulo 1, e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele é fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. É Ele que vem com as nuvens, diz o versículo 7 do capítulo 1, e todo olho verá. No versículo 8 diz que Ele é o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Dos versículos 13 a 15 ainda do capítulo 1, nós vemos que Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, é aquele que sonda os nossos corações, Ele é aquele que tem os pastores na sua mão direita, e é aquele que está no meio dos castiçais de ouro, ou seja, é aquele que está no meio do seu povo. No capítulo 5, Ele é o Cordeiro que é digno de abrir o livro, é digno de desatar os selos. Ele é o Cordeiro vitorioso, o Cordeiro Redentor que deu a vida por nós. Ele é aquele que está vestido com um manto tinto de sangue, no capítulo 19, nos versículos 11 a 16. Ele é o cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro, é aquele que julga e peleja com justiça. Ele é que é chamado no Apocalipse 19, o Verbo de Deus, é aquele que tem na sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, o Apocalipse traz uma esperança, a esperança que está centrada e focada nesse Cristo, a esperança e a garantia de que há um novo céu e uma nova terra, no capítulo 21, versículo de 1 a 7, onde não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É Ele que diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Ele está aí no capítulo 20, no versículo 1 a 6, mostrando e revelando o rio da água viva que sai do trono de Deus e do Cordeiro. É Ele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando os cristãos daquela era, debaixo de tamanha luta e perseguição, olhavam para esse Cristo vitorioso, que promete que virá, promete que voltará, que não os deixará sozinho, que não os desamparará jamais. Quando eles olhavam para isso, pelas promessas que esse Cristo vitorioso fazia para eles, isso era um consolo,
era um conforto para eles, para que eles não tivessem a vida apegada a essas coisas passageiras e transitórias. Da mesma forma, passamos por momentos difíceis, talvez não tão graves ainda quanto a igreja vivia naquela época do apóstolo João, quando ele escreveu o Apocalipse, mas certamente temos visto a nossa liberdade sendo retirada devagarinho, como em conta-gotas, a cada momento. Perseguições, lutas, somos tidos como fanáticos, ridículos, retrógrados. Cada dia mais nós vemos um ódio que cresce contra Deus, contra o seu povo, contra o seu filho, contra o seu unigênito. Portanto, mais do que nunca, a mensagem do Apocalipse faz atual para nós, não para que fiquemos tentando adivinhar os dias e os anos e as estações, não para que tentemos ficar adivinhando qual sinal este ou aquele está apontando que estamos no fim. Sim, estamos nos aproximando do fim, isso é natural, isso é verdadeiro, mas antes de olhar para essas coisas do fim, devemos olhar que Cristo está voltando, devemos olhar para o Cordeiro, para as suas promessas, para aquele que disse: eis que eu estou convosco, aquele que encerra toda a revelação com as palavras maravilhosas que nós lemos no início desse devocional. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Ele diz: eu venho sem demora. Que possamos juntar o coro ao Espírito Santo. A noiva diz: vem, amém, vem Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Como é maravilhoso vermos que a palavra de Deus, ela se encerra com essa promessa maravilhosa e com essa frase: que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Oremos. Senhor Deus, que nesta manhã estejamos firmados nesta palavra, firmados no Cristo que virá, no Cristo que venceu a morte, no Cristo que é fiel e verdadeiro, que é o princípio e fim, que é o primogênito dos mortos, que é o alfa e o ômega, aquele que faz nova todas as coisas, aquele que diz que estaria conosco, aquele que nos deixa a sua graça. Enche-nos da tua graça, da tua misericórdia, para que possamos suportar todas as coisas que hão de vir. Senhor, venha nos buscar e nos consola com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, tenham um bom dia, curtam e compartilhem o nosso canal. Deus abençoe a todos.